Você já teve uma lembrança extremamente vívida de algo que nunca aconteceu? Não um sonho confuso ou uma imaginação vaga, mas uma memória completa, com imagens nítidas, sons, emoções, detalhes específicos. Uma cena que parece real demais para ser falsa menos e, ainda assim, não pertence à sua história. Esse é o ponto de partida da hipótese da memória injetada. A maioria das pessoas acredita que memórias são registros confiáveis do passado. Algo que aconteceu, foi vivido e depois armazenado. Mas a neurociência moderna já mostrou que isso não é exatamente verdade. Memórias não são gravações, são reconstruções. Cada vez que você lembra de algo, você reescreve aquela lembrança, e nesse processo ela pode ser alterada. O problema é que isso abre uma possibilidade inquietante. Se memórias podem ser modificadas, elas também podem ser criadas. A hipótese da memória injetada propõe que algumas lembranças humanas não se originam da experiência direta, mas são inseridas, de forma artificial, indireta ou estrutural, menos na mente, não como controle explícito, mas como fragmentos que se misturam às memórias reais até se tornarem indistinguíveis. Tudo começa com relatos aparentemente isolados. Pessoas que lembram de lugares onde nunca estiveram. Casas com plantas detalhadas, ruas específicas, quartos com móveis posicionados de forma exata. Ao investigar, descobrem que o local existe menos, mas elas nunca o visitaram. Ou pior ainda, que o local não existe mais. Há também memórias de eventos históricos vividos em primeira pessoa por quem nasceu décadas depois. Sensações de estar presente em guerras, desastres, multidões, não como estudo ou empatia, mas como experiência direta. Pessoas descrevem cheiros, sons, medo, calor, impacto emocional profundo, coisas difíceis de fabricar conscientemente. A explicação oficial para isso costuma ser simples: imaginação, influência cultural, confusão entre informação absorvida e experiência vivida. O cérebro mistura tudo. Mas essa explicação começa a falhar quando padrões surgem. Pesquisadores independentes perceberam que muitas dessas memórias falsas compartilham estruturas semelhantes. Não o conteúdo, mas a forma. Elas surgem de repente, sem contexto. São completas, mas isoladas. Não se conectam naturalmente com o resto da vida da pessoa. E, principalmente, carregam uma estranha sensação de familiaridade, menos como se sempre tivessem estado ali, esperando para serem acessadas. Outro detalhe inquietante: essas memórias costumam emergir em momentos específicos. Transições de vida, estados de exaustão, traumas, doenças, situações em que a mente está mais vulnerável à reorganização interna, como se houvesse janelas em que algo pode ser inserido com mais facilidade. É aqui que a hipótese começa a se dividir em caminhos ainda mais perturbadores. Uma das linhas sugere que as memórias injetadas são resultado de experimentos psicológicos e tecnológicos, testes de condicionamento, manipulação cognitiva, exposição repetida a estímulos específicos. Não algo feito com uma seringa ou um chip, mas com informação, narrativas, imagens, sons, repetição, o suficiente para o cérebro, em algum momento, assumir aquilo como lembrança própria. Essa teoria se fortalece quando observamos como certas memórias coletivas surgem. Pessoas de diferentes países relatam lembrar de logotipos que nunca existiram daquela forma, frases famosas que nunca foram ditas, eventos culturais que aconteceram de maneira diferente do que lembram. O fenômeno é conhecido, mas raramente levado às últimas consequências. E se essas não forem simples falhas coletivas? E se forem resíduos de versões anteriores da realidade, ou ajustes feitos na memória coletiva após mudanças estruturais? Isso nos leva a uma hipótese ainda mais radical: a de que a memória humana não pertence inteiramente ao indivíduo, que ela é, em parte, compartilhada. Um campo comum de registros mentais onde informações podem ser acessadas, sobrepostas ou substituídas. Dentro dessa visão, memórias injetadas não seriam implantes artificiais no sentido clássico, mas vazamentos, fragmentos de experiências que não foram vividas por você, mas por alguém menos ou algo em outro ponto do sistema. Talvez por isso algumas lembranças não façam sentido emocional. Você se lembra de algo com clareza, mas sem vínculo afetivo proporcional. Ou ao contrário, sente uma emoção intensa ligada a algo que não deveria significar nada. Há também o fenômeno das memórias de infância extremamente detalhadas. Muitos adultos relatam lembrar de cenas muito precoces, antes da idade em que o cérebro normalmente consegue formar memórias duradouras, lembranças com perspectiva externa, como se estivessem observando a si mesmos. Isso não deveria ser possível neurologicamente, e ainda assim, acontece. Alguns teóricos sugerem que essas memórias não são suas, são narrativas posteriores inseridas para criar continuidade, para preencher lacunas, para dar a sensação de identidade estável, porque identidade depende de memória. Sem memória você não sabe quem é. Se alguém quiser alterar a percepção de quem você é, não precisa controlar seu corpo, basta alterar suas lembranças. Essa ideia assusta porque tira algo fundamental do controle individual.
e talvez por isso seja tão rejeitada. Mas existem casos ainda mais difíceis de ignorar. Pessoas que passam por experiências neurológicas específicas, menos como crises, cirurgias, traumas, e acordam com memórias novas, habilidades, conhecimentos, idiomas, preferências que não tinham antes. Em alguns casos, até mudanças profundas de personalidade. A ciência chama isso de neuroplasticidade extrema, mas a pergunta permanece. De onde veio a informação? Não estamos falando de aprendizado gradual, mas de acesso súbito, como se algo tivesse sido desbloqueado. Há quem acredite que a mente humana funciona mais como um receptor do que como um armazenamento fechado, que certas informações já existem em algum lugar e em condições específicas podem ser acessadas. Isso transformaria a ideia de memória injetada em algo ainda mais estranho. Talvez não sejam memórias falsas, mas memórias que não pertencem a esta versão de você. Talvez você esteja lembrando de algo que viveu em outro contexto, outra linha temporal, outra configuração da realidade. Essa hipótese parece absurda, mas ela resolve um problema central. Por que essas memórias parecem reais demais para serem falsas, mas desconectadas demais para serem suas? Ela também explicaria por que algumas pessoas sentem uma sensação constante de deslocamento, como se estivessem no lugar errado, no tempo errado, vivendo uma vida que não corresponde completamente às suas lembranças internas. Se isso for verdade, então a memória não é apenas um registro do passado. É um mecanismo de alinhamento, algo que mantém você sincronizado com a realidade em que está. E quando esse alinhamento falha, memórias estranhas aparecem. Talvez ninguém fale seriamente sobre a hipótese da memória injetada porque ela ameaça tudo o que consideramos sólido. Se não podemos confiar totalmente nas nossas lembranças, não podemos confiar completamente em quem acreditamos ser. E ainda assim, algo dentro de você sabe quando uma memória não encaixa, quando ela aparece do nada, quando ela carrega um peso estranho, como se tivesse sido colocada ali. A pergunta final não é se memórias podem ser injetadas. A pergunta é, quantas das suas lembranças são realmente suas? E se algumas não forem, quem as colocou ali?